Bom dia, moçada! Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e também passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo, se inscrevam no canal e ajudem o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, o tema da nossa aula de hoje será a distribuição da população brasileira. Iremos analisar também o povoamento do Brasil. Um assunto que cai de vez em quando em concursos militares. No vestibular, a frequência não é tão grande, mas também, de vez em quando, esse assunto é abordado. Nada melhor para começar o nosso encontro do que mostrar a vocês o mapa referente à distribuição da população brasileira, quando então vocês irão perceber que a população brasileira encontra-se mal distribuída. As maiores densidades demográficas estão localizadas nas faixas litorâneas, sobretudo do Nordeste, Sudeste e Sul do Brasil. Ou seja, a maior parte da população brasileira se concentra no litoral ou em áreas próximas ao litoral. Na medida em que nós caminhamos em direção ao interior, essas densidades demográficas vão diminuindo. Professor, o que seria a densidade demográfica? É o número de habitantes por quilômetro quadrado. Mestre, como se calcula a densidade demográfica de um país, de um estado, de um município? Basta você pegar a população absoluta, que é o número total de habitantes, e dividir pela área. Sendo assim, você terá a densidade demográfica. Se nós pegarmos a população atual do Brasil, que em fevereiro de 2021 atingiu a marca dos 212 milhões de habitantes, e dividirmos pela área do território brasileiro, que é pouco superior a 8 milhões e 547 mil quilômetros quadrados, teremos uma densidade demográfica em torno de 25 habitantes por quilômetro quadrado. Mas lembrando que a densidade demográfica ela não reflete de forma homogênea a distribuição da população. Na verdade, existem áreas mais povoadas e áreas muito menos povoadas, como vocês podem observar no mapa do Brasil. Quando então é possível perceber com muita clareza que as densidades demográficas elas vão diminuindo do litoral em direção ao interior, sendo as regiões norte e centro-oeste as duas regiões geográficas do Brasil que apresentam as menores densidades demográficas. Professor, a que se deve essa desigual distribuição da população brasileira? Ora, a desigual distribuição da população está relacionada ao processo histórico de ocupação do território brasileiro. Por exemplo, por onde se iniciou a colonização portuguesa? Pelo litoral. Onde se concentraram as mais importantes cidades do Brasil, no Brasil colônia e no Brasil império? No litoral ou em áreas bem próximas do litoral. E mesmo hoje,
boa parte das mais importantes cidades do país se encontram aonde? No litoral ou em áreas relativamente próximas do litoral. A ocupação do interior, ela se deu de forma bem mais lenta e rarefeita. E por essa razão, você vai ter uma menor densidade demográfica no interior do país. O que determinou a concentração da população no litoral, ou seja, o povoamento do litoral, foi a necessidade de defender a colônia das invasões estrangeiras. Isso levou Portugal a construir fortificações em vários pontos do litoral brasileiro. Ao lado dessas fortificações surgiram vilas, povoados, cidades, algumas das quais se transformaram em importantes metrópoles do Brasil, como a própria cidade do Rio de Janeiro. Além do mais, a relação de dependência econômica existente entre o Brasil e Portugal e, posteriormente, entre o Brasil e a Inglaterra e outras nações, fazia com que nossas principais atividades produtivas se concentrassem no litoral ou em áreas próximas do litoral. Há de se destacar ainda a existência de alguns obstáculos naturais que retardaram a entrada da população, ou seja, a ocupação do interior do país. Eu estou falando da presença de serras próximas ao litoral, como, por exemplo, a Serra do Mar, que se estende de Santa Catarina ao estado do Rio de Janeiro, a presença da Mata Atlântica, uma floresta densa, fechada. Ora, naquela época em que os portugueses chegaram em nosso país, não existiam estradas. Os rios navegáveis eram as vias de penetração, mas em boa parte das costas do Nordeste Oriental, da região Sudeste e do Sul, você não tem uma extensão de rios navegáveis que pudesse levar os colonizadores mais rapidamente ao interior. Então, na verdade, você tinha que desbravar o país, abrindo picadas na Mata Atlântica, trilhas, para poder chegar ao interior, inclusive subindo serras e ainda encarando as doenças tropicais existentes no país. Então, esses fatores combinados ajudaram a concentrar no passado a população na faixa litorânea, o que explica o porquê do interior do Brasil, sobretudo da região norte e também da região centro-oeste, serem áreas que apresentam menores densidades demográficas. Aqui nós temos a população absoluta por regiões. O Brasil tem hoje algo em torno de 212 milhões de habitantes, um pouquinho mais do que isso. E a nossa região sudeste, já que eu moro no Rio de Janeiro, sou professor aqui do Rio de Janeiro, com uma população superior a 80 milhões de habitantes, possui a maior população absoluta do país. Então, pela ordem, nós temos o Sudeste, seguido da região Nordeste, região Sul, região Norte, e a região Centro-Oeste é aquela que apresenta menor população absoluta. Lembrando que a SpaceX e a ESA já montaram questões sobre esse ordenamento da população absoluta distribuída por regiões geográficas em nosso país. Moçada que vai prestar aí o concurso na área militar, fique ligado, valeu? Aqui nós temos a densidade demográfica por regiões geográficas. Então, moçada, observem que a região sudeste, eu estou colocando aqui
números próximos, ok? Com cerca de 96 habitantes por quilômetro quadrado, é a região brasileira que possui a maior densidade demográfica. Em segundo lugar, vem o Nordeste, com 37 habitantes por quilômetro quadrado. Em segundo lugar, é a região Sul, com 56 habitantes por quilômetro quadrado. Em terceiro lugar, fica o Nordeste, com 37 habitantes por quilômetro quadrado. Em quarto lugar, o Centro-Oeste, com cerca de 8 habitantes por quilômetro quadrado. E em quinto lugar, fica a região Norte, com cerca de 5 habitantes por quilômetro quadrado. Eu chamo a atenção de vocês para um fato. A região Norte, ela tem uma população absoluta maior do que a população absoluta da região Centro-Oeste. Na região Norte, hoje nós temos algo em torno aí de 20 milhões de brasileiros, um pouquinho mais do que isso. E na região Centro-Oeste, um pouquinho mais de 14 milhões de brasileiros. Só que a região Norte possui uma área muito maior, razão pela qual a sua densidade demográfica é menor do que a densidade demográfica da região Centro-Oeste do país. Então, a região Centro-Oeste tem uma densidade demográfica maior, apesar de ter uma população absoluta menor quando comparada com a população da região Norte, tá certo? E o mesmo acontece até com a região Sul. A região Sul, ela tem a terceira maior população absoluta. Porém, a sua área é menor do que a área da região Nordeste. A região Nordeste tem uma população absoluta maior do que a população absoluta da região Sul, mas também tem uma área maior, razão pela qual o sul do Brasil vai apresentar uma densidade demográfica maior do que a densidade demográfica existente na região Nordeste. Moçada, fique atento nessa distribuição, fiquem atentos, porque isso também já foi abordado no concurso da ESA e também no concurso da SpaceX. Fiquem ligados, hein? Aqui nós temos o povoamento do interior do Brasil. Logicamente que nós temos o povoamento nos séculos 17 e 18, vinculados ao desbravamento do território brasileiro, feito pelas entradas e pelas bandeiras. Os bandeirantes, por exemplo, desempenharam um papel importante no desbravamento do interior do país. O que levou esse desbravamento? Primeiro, a procura de metais preciosos. Segundo, o apresamento dos índios para utilizá-los como trabalho escravo. Sendo assim, os primeiros núcleos de povoamento existentes no interior do país estarão vinculados a esse processo de desbravamento do território brasileiro, realizado pelas entradas e pelas bandeiras. Aqui nós temos o povoamento da Amazônia. O povoamento da Amazônia foi muito rarefeito, podemos assim afirmar. No Brasil colônia, no Brasil império, as atividades econômicas que se destacavam lá eram atividades extrativas, vinculadas à exploração das drogas do sertão. Os portugueses construíram algumas fortificações na entrada do rio Amazonas, tanto no Pará como no Amapá, assim como algumas outras fortificações às margens do Amazonas, como forma de garantir o controle do território. E ainda, há de se destacar que a Amazônia é dominada por uma floresta
exuberante, fechada, de difícil penetração, e o clima daquela região é quente e úmido. As primeiras vilas, povoados, cidades que participaram desse processo de povoamento da Amazônia, ou propriamente da região norte, dependendo da classificação regional que você queira adotar, concentrou-se nas margens dos rios. E os desbravadores estavam vinculados à exploração das drogas do sertão. Por isso que as primeiras cidades da Amazônia são cidades ribeirinhas. Durante muito tempo, essas cidades concentraram-se nas margens dos rios, até mesmo porque a ausência de estradas na região impedia o avanço do povoamento, além de áreas distantes das margens dos rios. A exploração das drogas do sertão, castanha do Pará, guaraná, cacau, baunilha, cravo e tantos outros produtos, constituiu uma fonte de geração de riquezas para aqueles que trabalhavam nesse processo de exploração das drogas do sertão. Não propriamente os trabalhadores, né? Mas aqueles que dominavam o comércio das drogas do sertão. No finalzinho do século XIX, início do século XX, você vai ter o povoamento aqui da Amazônia Ocidental. O ciclo da borracha, iniciado no final do século XIX, foi responsável pela transferência de cerca de 400 mil trabalhadores do Nordeste para a Amazônia Ocidental, sobretudo para o Acre, que na época pertencia à Bolívia. E foi justamente a ocupação do Acre por parte de brasileiros que levou o governo brasileiro a negociar, no início do século XX, com o governo da Bolívia, o Tratado de Petrópolis, no qual o Brasil comprou o Acre da Bolívia. O Acre pode ser considerado, assim, a última grande incorporação territorial do nosso país. Aqui nós temos o papel do PIN no povoamento da Amazônia. O PIN é o Plano de Integração Nacional, que foi desenvolvido no governo do presidente Médici em 1970. O PIN foi criado a partir da doutrina de segurança nacional. Havia uma preocupação muito grande do governo brasileiro de perdermos a Amazônia para os países ricos. O G7, o grupo que reúne as nações mais ricas do mundo, discutia a possibilidade de promover a internacionalização da Amazônia. De que forma nós poderíamos garantir a posse do território? Através de um processo de ocupação e desenvolvimento da Amazônia. Sendo assim, o PIN foi concebido a partir da doutrina de segurança nacional, tendo como lema integrar para não entregar, ou seja, integrar a Amazônia ao restante do país para não entregá-la aos interesses internacionais. Professor, de que forma o governo brasileiro agiu para poder estimular a ocupação e o desenvolvimento da Amazônia? Através de várias ações, como, por exemplo, a construção das rodovias de integração nacional, a Transamazônica, a Cuiabá-Santarém, a Cuiabá-Porto Velho, a Perimetral Norte, que não foi concluída, a Brasília-Acre, são exemplos de rodovias de integração nacional que, inclusive, já foram citadas no concurso do Colégio Naval. Através dessas rodovias de integração nacional, nós iríamos facilitar o acesso
ao interior da Amazônia. Mas não bastava construir as rodovias. Era preciso incentivar as pessoas a irem para a Amazônia. De que forma o governo fez isso? Através da doação de terras e também através da construção das agrovilas. Essa agrovila aqui está às margens da Transamazônica, uma rodovia construída pelo governo federal na década de 1970. Essas agrovilas eram, portanto, um conjunto de moradias destinadas a famílias de trabalhadores rurais sem terra que estivessem interessadas a povoar a Amazônia. A maioria desses trabalhadores rurais sem terra que ocuparam as agrovilas eram procedentes da região Nordeste. Então, o governo, além de doar a casa, ele doava um pedaço de terra onde a família poderia desmatar algo em torno de 30% da área e ali introduzir as atividades agrárias, como, por exemplo, a criação de animais, o cultivo de alimentos, enfim. A ideia das agrovilas era muito boa. O problema era o escoamento da produção agrícola, uma vez que as estradas na Amazônia, até hoje, são predominantemente de terra. Numa região onde, durante boa parte do ano, chove com muita intensidade, essas rodovias apresentam pontos em que se transformam em verdadeiros atoleiros, dificultando assim o escoamento da produção agrícola. Como o produto agrícola, muitos são perecíveis, a dificuldade de escoar essa produção até os mercados consumidores, as distâncias das agrovilas em relação às cidades da região, contribuíram para que a maioria das agrovilas fracassassem. Mas, como eu disse, a ideia em si era muito boa. O governo ainda vai conceder incentivos fiscais, vai abrir linhas de créditos para financiar o desenvolvimento de projetos agropecuários, projetos extrativos, projetos industriais, e na medida em que esses projetos eram instalados na Amazônia, logicamente que o fluxo migratório para a região aumentava. Sendo assim, a região norte do Brasil, ela vai registrar, sobretudo nas décadas de 1970, 80 até o início da década de 1990, um acelerado crescimento populacional, motivado por migrações procedentes principalmente do Sul, Nordeste e, em menor escala, do Sudeste e Centro-Oeste do país. Antes de passar para o próximo slide, lembrando ainda que o baixo preço da terra, somado aos incentivos governamentais, foram de suma importância para que as fronteiras agrícolas avançassem pelas bordas sul e oriental da Amazônia, intensificando assim o processo de povoamento da região e dando origem àquilo que nós chamamos de arco do desmatamento ou arco do desflorestamento, que é a área mais impactada da floresta amazônica em razão da expansão das fronteiras agrícolas. Aqui nós temos o povoamento da região centro-oeste. Moçada, o povoamento da região centro-oeste, ele foi muito disperso no Brasil colônia, Brasil império, a princípio vinculado ao ciclo da mineração, que também se estendeu ao Mato Grosso, Goiás. As cidades históricas desses estados estão vinculadas ao ciclo da mineração. A pecuária, também uma atividade que foi desenvolvida na região. Todavia, essas atividades não foram suficientes
para promover ali um processo de povoamento mais intenso. Então, a ocupação da região centro-oeste vai ocorrer de forma mais acelerada a partir do governo Vargas, quando então foi criado um programa denominado Marcha para o Oeste, cujo objetivo era povoar os vazios demográficos do interior do Brasil, incluindo-se ali a região centro-oeste, como forma de garantir matérias-primas para dar suporte ao processo de industrialização do país que estava em andamento. No final da década de 1950, nós tivemos a construção de Brasília. Governo JK, plano de metas. Ora, a construção de Brasília, aqui nós temos uma imagem da obra. A construção de Brasília, por si só, já foi responsável pela transferência de milhares de trabalhadores da construção civil, principalmente procedentes de Minas Gerais e Bahia, para o Distrito Federal. A construção de Brasília, após a sua inauguração, atraiu uma grande quantidade de trabalhadores. Por esse motivo, não só Brasília, como as cidades satélites que surgiram no seu entorno, cresceram num ritmo muito acelerado. Hoje, a região metropolitana de Brasília tem uma população superior a 2,5 milhões de habitantes, sendo uma das mais importantes regiões metropolitanas do Brasil. Agora, com a construção de Brasília, era necessário construir estradas ligando a capital às mais importantes cidades do Brasil. Na medida em que essas estradas eram construídas, o acesso à região centro-oeste foi facilitado. E dessa forma, possibilitando a expansão das fronteiras agrícolas das regiões sul e sudeste em direção à região centro-oeste. O baixo preço da terra, os incentivos governamentais contribuíram para que a região centro-oeste se transformasse no principal polo de desenvolvimento do agronegócio brasileiro. E o agronegócio tem sido o motor do desenvolvimento do Brasil Central. Muitas cidades da região centro-oeste registraram e registram não só altas taxas de crescimento populacionais motivadas pelas migrações internas, como também se destacam no crescimento dos seus produtos internos brutos. A região centro-oeste é, na atualidade, a segunda região que mais atrai brasileiros, perdendo somente para a região sudeste. Isto porque o agronegócio ele tem conseguido, inclusive, sobreviver aos momentos de crises recentes que têm atingido a economia brasileira. Até mesmo porque as pessoas, não só no Brasil como no mundo, precisam comer. E o Brasil se consolidou como um dos maiores produtores mundiais de alimento, e a região centro-oeste é hoje o celeiro agrícola do Brasil, contribuindo dessa forma para o desenvolvimento do nosso país e atraindo um grande número de brasileiros para a região. Ah, professor, como se deu a ocupação do interior do Nordeste? Inicialmente com a pecuária, sobretudo nas margens do Rio São Francisco, que inclusive ficou conhecido como Rio dos Currais. Como se deu a ocupação do interior da região sudeste? Ora, com o ciclo da mineração, que inclusive foi responsável pelo surgimento de inúmeras cidades no Planalto Central Mineiro, e o ciclo do café, que se espalhou não só pelo Vale do Rio, Paraíba do Sul, Fluminense e Paulista, assim como pela Zona da Mata Mineira, pelo sul de Minas, pelo Planalto Paulista, e por onde o ciclo do café se espalhou,
surgiram inúmeras cidades, algumas das quais hoje importantes centros urbanos industriais do Brasil. E lembrando a vocês que a ocupação do sul do Brasil, ela se deu principalmente a partir da vinda dos imigrantes para aquela região, sobretudo imigrantes de origem europeia. A imigração para a região foi incentivada no Brasil colônia e no Brasil império. Então, o sul do Brasil teve boa parte da sua área ocupada por imigrantes europeus, sobretudo italianos, alemães, eslavos, espanhóis e por aí vai. Moçada, espero que vocês tenham gostado da aula, fortaleçam o canal, ajudem o professor Eugênio Bastos a divulgar o seu trabalho, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e vamos democratizar o ensino da geografia. Lembrando, moçada, que parte desse assunto ministrado hoje é complementado pelas migrações internas do Brasil. Um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!